O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou uma série de medidas no Diário Oficial já no primeiro dia de governo. Quem mostra pra gente é o repórter Rafael Lisboa. O sistema, que ficou conhecido como aprovação automática, já não existe mais nas escolas municipais do Rio. No decreto publicado no Diário Oficial, o prefeito deu um prazo de 15 dias para que a secretária de Educação anuncie um novo modelo de avaliação. O que chamamos hoje de aprovação automática será mantida apenas nas 3 primeiras séries do ensino fundamental. A partir daí, a criança pode sim repetir de ano a cada série. Mas o importante não é assegurar a reprovação, o mais importante é que a criança aprenda e que a gente tenha uma detecção precoce de problemas de aprendizagem. Outras medidas da antiga administração também foram revogadas. O edital para a construção do aterro sanitário de Paciência foi cancelado. Em 3 meses, uma nova solução para o lixo na cidade deve ser apresentada. Estamos assumindo aquilo que foi compromisso de campanha. Então, essas medidas vão ser desenvolvidas no prazo de 90 dias, que foi o que o Eduardo Paes, como nosso prefeito, indicou para que nós possamos solucionar, dando uma diretriz política na disposição de resíduos sólidos e possamos suprir uma lacuna que ficou aí pendente, que é uma solução correta para a destinação desses resíduos na cidade. O prefeito suspendeu as obras da Cidade da Música, até que seja concluída uma auditoria nas contas, o que deve acontecer em 120 dias. Os decretos também criaram grupos de trabalho para cuidar de algumas das principais promessas de campanha de Eduardo Paes, como a revitalização da zona portuária, a implantação do bilhete único, a ampliação do horário integral nas escolas, a expansão dos serviços de saneamento na Zona Oeste e a construção de 40 unidades de saúde de pronto atendimento. A primeira deve ficar pronta em 4 meses na Zona Oeste. Mas na saúde, a principal medida publicada ontem foi a criação de um gabinete de combate permanente à dengue. O plano de ação contra a doença já foi anunciado e vai contar com centros de hidratação 24 horas em todas as regiões da cidade. Cada área programática da cidade, a gente vai explicar isso para a população, vai ter seus locais certos de atendimento, como portas de entrada no sistema, os centros de hidratação como referência, pelo menos 2 por cada área programática, leito de terapia intensiva se houver necessidade, vaga zero nos hospitais de emergência, tudo resolvido e tudo desenhado regionalmente pela cidade. Isso já começa quando? Isso tão logo a gente tem um movimento de casos que demande essa necessidade. Em muitos decretos, a preocupação é diminuir os gastos da prefeitura. Todos os servidores cedidos a outros órgãos devem se apresentar em 30 dias. As despesas com telefone vão ser rigorosamente controladas. Para aumentar a receita, a implantação da nota fiscal eletrônica já começa a ser estudada. E as medidas de economia também chegaram ao alto escalão. Todos os secretários que tomaram posse aqui no Palácio da Cidade receberam uma determinação clara: reduzir as despesas. Eles devem apresentar em 20 dias um plano de corte de até 30% dos gastos com cargos em comissão e funções gratificadas. Além disso, devem rever todos os contratos já firmados pelas secretarias e buscar melhores condições de negociação com os fornecedores. Segundo o secretário da Casa Civil, a prefeitura decidiu bloquear 1 bilhão e 300 milhões de reais do orçamento, o que equivale a quase 10% do total. Uma reserva de caixa, enquanto se avalia a saúde financeira do município. Novos investimentos, por enquanto, estão suspensos, com exceção das pastas da saúde e da educação. Deixar o caixa bloqueado em 1 bilhão e 300 para que você possa começar a entender os efeitos dessa crise, como estão realmente as contas do município. Eu lembro que por várias vezes nós pedimos à prefeitura que se encerrou as informações sobre o fluxo de caixa da prefeitura, quais eram as despesas previstas para os próximos 6 meses. Essas informações não foram dadas durante a transição e por isso essa medida rigorosa, essa medida já no primeiro dia, para que a gente possa ter a exata noção de como está a situação, a saúde financeira da prefeitura. À medida que o ano for caminhando, as coisas forem, os impostos forem sendo pagos, a gente vai observando o caixa da prefeitura, a gente pode ir afrouxando, mas nós nesse primeiro momento precisamos apertar os cintos, melhorar a qualidade do serviço da prefeitura, buscar mais eficiência nos gastos que se tem, e é esse papel que nós vamos buscar cumprir. Muitas medidas anunciadas aí já no primeiro dia. Como a gente viu na reportagem do Rafael Lisboa, o prefeito acabou com o sistema de aprovação automática nas escolas. Para detalhar um pouquinho mais isso, saber o que isso significa na vida dos alunos do município, eu converso agora aqui no estúdio com a secretária de Educação, Cláudia Coxim. Obrigada pela presença, boa sorte aí nessa gestão das escolas aí que vem pela frente. Para começar,
esses alunos que voltam agora às aulas, nesse comecinho de ano, quando retomar o ano letivo, o que muda para eles na prática? Há algumas mudanças importantes. Em primeiro lugar, todos os alunos da rede pública vão ser submetidos a uma revisão dos conteúdos de português e matemática da série anterior. Durante 45 dias aproximadamente. Ao término desse período, eles terão uma prova de português e matemática e nós vamos detectar casos que demandam uma recuperação mais forte. Mas quer dizer, ninguém vai repetir de ano se sair mal nesse período? Nesse período, vai ter, não. É um reforço. É um reforço. Porque a ideia é acabar com a aprovação automática para garantir condições de aprendizagem. Nenhum educador tem como objetivo reprovar o aluno. A reprovação pode ser um resultado necessário, mas nós temos que ser proativos. Antes do problema acontecer, agir para que a criança aprenda. Na prática, então, pelo que eu entendi, o primeiro ciclo está mantido. Crianças de 6, 7, 8 anos, isso é um ciclo só da alfabetização e ali ninguém repete. Na alfabetização, ninguém repete. Porque as pesquisas comprovam que as crianças se alfabetizam em ritmos diferentes. Há crianças muito inteligentes que só vão conseguir se alfabetizar com 7 anos e meio. E há outras que aos 6 anos já estão plenamente alfabetizadas. Mas a partir do primeiro ciclo, voltamos ao sistema seriado, ou seja, o 4º ano, o 5º ano e assim por diante, e a criança pode repetir caso, após uma recuperação, ela não tenha conseguido dominar os conteúdos necessários para a sua idade e série. A palavra-chave nisso tudo parece que é a recuperação, é o investimento nas aulas de reforço para evitar que a criança chegue ao fim do ano e fique reprovada. Mas com todo esse corte de gastos que está se anunciando aí pela frente, que vai ser necessário, como é que vai ser possível fazer isso? Porque vai precisar de mais professores, de mais tempo na escola. Em primeiro lugar, o prefeito decidiu não cortar verbas de saúde e educação, porque ele considera que essas áreas são investimentos importantes. Mas, perdão, a educação vai ter mais dinheiro do que teve ao longo desse ano? Não, vai manter o mesmo dinheiro e vai realocar verbas de projetos não tão importantes para a aprendizagem das crianças e jovens para outros projetos. Por exemplo, de onde vai sair o dinheiro para isso? Por exemplo, nós com certeza vamos trazer monitores que são ultimoanistas de faculdades aqui do Rio de Janeiro para apoiar o trabalho do professor na recuperação. E também desenvolver outras atividades no contraturno, no turno em que a criança não está tendo aulas. Escolas em áreas de risco também são uma prioridade, que, enfim, já foi dito que vai se tentar colocar ali o horário esticado nessas escolas, as crianças ficarem mais tempo ali. O que exatamente vai ser feito? Bom, as áreas de risco, áreas de violência, nessas áreas, em primeiro lugar, a ideia é pagar um salário diferenciado para o professor. Quanto a mais? Isso a gente está estudando mediante o orçamento que recebemos. Mas eles devem receber uma verba maior para poder atuar nessas áreas, assim como os próprios monitores receberão mais. E a ideia é tornar a escola nas áreas de risco muito mais, digamos, glamurosa. Mais atraente. Mais atraente para que não haja abandono escolar. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, nas áreas de risco, há abandono escolar, inclusive no ensino fundamental. E esse ano ainda já vai dar para ter algumas dessas escolas funcionando com um horário maior? Com certeza. Ok, então. Cláudia Costin, secretária de Educação, muito obrigada. Boa sorte aí na tarefa. Obrigada pela presença no Bom Dia Rio.